Olá pessoal, tudo bem? Então essa é a nossa primeira aula, né? A ideia agora é a gente falar um pouquinho sobre conceitos, nessa primeira parte da primeira aula. E os conceitos em geral, eles são utilizados para a gente falar a mesma língua, né? Então tem alguns termos na área de materiais que a gente vai utilizar e durante o curso bastante. E eu gostaria que vocês e nós entrássemos num consenso do que significa esses termos, né? Então, esses três primeiros termos aqui da primeira parte da primeira aula são estrutura, propriedades e desempenho, né? Eles estão aqui em conjunto porque eles têm uma ligação bem íntima entre eles, né? Então, vamos falar sobre cada um individualmente. Então, o primeiro termo aqui, estrutura. Bom, como vocês podem ver, esse aqui é o nosso slide chave aí da disciplina, eu adoro esse slide aqui, porque ele dá uma visão geral aí, né, de vários tipos de estrutura. Se eu fosse definir o que significa estrutura, eu colocaria como sendo uma organização espacial dos componentes de um determinado objeto. Parece um pouco confuso, mas na verdade se a gente ver alguns exemplos, vai ver que não é tão confuso. Então vamos pensar numa escala lá de um átomo, né? Que componentes tem dentro de um átomo? Tem os elétrons, os nêutrons e os prótons. Como que eles estão organizados no espaço? Onde que está cada um desses componentes? Essa é a estrutura de um átomo. Então a estrutura atômica se refere à organização espacial desses componentes nesse objeto aqui que é o átomo, né? Uma estrutura ela pode ter diferentes dimensões aqui, desde um átomo até um projeto de engenharia, vamos dizer, um projeto veicular. Então, como que os componentes desse projeto estão organizados no espaço? Essa é a estrutura do projeto. Dentro da nossa disciplina, a gente vai falar muito sobre um termo chamado microestrutura, né? Então, a gente vai estar nessa escala de grandeza. Micro é porque 10 na menos 6 metros, e é a estrutura de um material, como que os grãos, como os cristais estão organizados no espaço, se há ou não organização atômica repetida no espaço, se existe uma estrutura cristalina dentro dos materiais, ou se o material não tem uma estrutura cristalina, são termos que a gente vai abordar bastante durante a disciplina. Então, sempre quando eu falar a palavra estrutura, pensem na relação dos componentes e a sua organização espacial. Beleza? Segundo termo, propriedades. Bom, propriedade, em termos de conceito, é a resposta do material a algum estímulo externo. Para a gente definir uma propriedade, a gente sempre tem que colocar um estímulo externo e ver qual é a resposta do material. Por exemplo, se eu quero saber se o material tem uma alta resistência mecânica, vocês não vão conseguir olhar para o material e falar, não, esse material tem uma alta resistência mecânica. Vocês vão ter que aplicar algum tipo de tensão, alguma carga sobre aquele material, tentar dobrar o material, tentar fazer alguma coisa com aquele material e ver qual vai ser a resposta dele àquela carga que vocês aplicaram. As propriedades, elas podem ter inúmeros tipos de propriedades, né? Propriedades mecânicas vão desde resistência mecânica, rigidez, ductilidade, fragilidade, resistência à tração, resistência à compressão, entre outras, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer do curso, mas existem também outros tipos de propriedades como elétricas, térmicas, magnéticas, ópticas, deteriorativas, entre outras. Sempre, para tu conseguir mensurar uma propriedade ou conseguir caracterizar uma propriedade do material, tu tens que colocar algum estímulo externo e ver qual é a resposta do material. Então, se eu quero ver se o material conduz eletricidade, se ele tem uma alta condutividade, eu tenho que colocar uma corrente elétrica e ver se ele vai conduzir ou não vai conduzir. Sempre tem que colocar algum estímulo externo. E o terceiro ponto aqui que a gente vai ver, o terceiro conceito, é a palavra desempenho. Desempenho, ela pode ser sinônimo também de performance. É o que a gente espera do componente em serviço, né? Qual que a gente espera que ele atinja em termos de performance em serviço, né? Se a gente for ver, por exemplo, né, agora a gente vai ver que esses três conceitos estão fortemente interligados. Para a gente alcançar um determinado desempenho de uma peça em serviço, eu quero que ela tenha uma vida útil de tantos anos, que ela tenha uma resistência à corrosão, que ela tenha uma resistência ao desgaste. Enfim, esse é o desempenho que eu espero da peça. Eu tenho que ter algumas propriedades no material. Essas propriedades, elas são função da estrutura. E a estrutura do material é função da composição química e do processamento. Então, dependendo se eu for processar a peça
deixar ela deformada plasticamente, ou deixar ela, depois de um tratamento térmico, eu posso ter uma estrutura ou uma microestrutura diferente para alcançar uma determinada propriedade que venha cumprir um determinado desempenho. Então, esses três conceitos estão fortemente interligados. Aqui na disciplina, a gente vai falar muito sobre estrutura e microestrutura, como que a gente alcança, como que a gente manipula essa microestrutura do material para alcançar determinadas propriedades. Então, vamos supor que a gente quer uma peça que tem uma resistência ao desgaste elevada, a gente vai buscar um material com uma alta dureza e a gente vai tentar fazer tratamentos, desde modificações de composição química, seja pontual, na superfície ou no material inteiro, e via processamento, aí, desde tratamento térmico de recozimento, têmpera, entre outros, para alcançar a estrutura que a gente quer e a propriedade que a gente quer. Beleza? Então, esses são esses três conceitos aí.